Amados irmãos, que bênção poder estarmos aqui mais uma vez para juntos falarmos a respeito das lições bíblicas, terceiro trimestre de 2024. E já chegamos na lição de número 3. A lição de número 3 diz: Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. Então, como todos nós já sabemos, aqui vai falar da história de uma sogra e de uma nora que resolve acompanhar a sua sogra. Muito bem. O textuário diz: Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me afaste de ti. Ou seja, não insista para que eu te deixe e afaste de ti. Porque onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então você percebe aqui, logo de início, que Ruth está tratando Noemi com bastante altruísmo. E ela resolve ser companheira dela em todos os momentos, não é? Para onde quer que ela fosse, para onde quer que ela pousasse. Interessante que esse pousar aqui, como está falando de uma viagem longa de volta para Belém, então é claro que ela ia passar por cidades complicadas, difíceis, em que ela teria que pousar em algum lugar para passar a noite, a fim de não viajar de noite. Então ela está dizendo, em outras palavras, eu vou com você, e onde você pousar à noite, onde você for descansar à noite, eu vou estar com você. Isso porque ela estava tendo essa atitude de proteção para com Noemi. Isso é muito importante, não é? É mais ou menos o que a gente vê naquela ideia lá do levita que vai buscar a sua esposa e à noite alguém leva ele para a casa dele. Por quê? Porque ali havia filhos de Belial, ou seja, havia perigos. Mas a Ruth, sabendo disso, ela disse, não, eu vou ficar com você, onde for que você pousar, eu estarei ali pousando com você. Então isso é muito importante nós aprendermos mais sobre isso. Nossa verdade prática diz o seguinte: amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Ou seja, amor desinteresseiro é o verdadeiro amor, que não exige nada em troca, mesmo porque muitas vezes a outra pessoa que é alvo deste amor não tem nada fisicamente para dar, né? Ainda que no caso de Ruth e Noemi, não havia nada para retribuir. Mas, de alguma forma, Ruth, ela tinha esse entendimento que a bênção de Deus, de alguma forma, estava com Noemi e certamente elas também seriam abençoadas. É muito importante nós observarmos este ponto. Meus amados, vamos lá para nosso gráfico esboço. E você Então você pode ver aí o nosso gráfico esboço, não é? O título é esse, Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. E ele tem 3 pontos. A proposta de Noemi, uma crise em família, tirando força da fraqueza, sem manipulação emocional. Segundo ponto, convicção amorosa de Ruth, uma amizade provada e aprovada, amizade na adversidade, um amor prático. E também, terceiro ponto, a convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. Demonstra uma fé fervorosa, uma fé que inspira e uma sensibilidade sobre liderança, tá bom? Meus irmãos, como vocês sabem, palavra-chave aqui é amor, porque a palavra mesmo diz que o amor cobre uma multidão de pecados e o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo padece, né? Aquela carta de Paulo aos Coríntios, que é interessantíssima para exemplificar este amor que une as pessoas e faz com que elas tomem esse tipo, né, de atitude. Então vamos lá dar continuidade aqui à nossa aula.
Primeiro ponto fala da proposta de Noemi, e aí trata aqui de uma crise em família. Nós já sabemos, não é, irmãos, o que aconteceu com a família de Noemi, ou seja, ela é aquela pessoa que sai da sua terra, deixa os seus pertences lá, a sua casa lá, e vai com o seu esposo, né, com sua família, para um outro país. A terra do pão agora estava seca, porque não havia alimentos, o povo estava se pervertendo, conforme falamos na lição passada, após outros deuses, e Deus estava permitindo tanto a adversidade dos inimigos, quanto também essas adversidades temporais, essas adversidades naturais, que, claro, fazia com que não houvesse colheita, plantação, e tudo isso tornava a vida muito mais difícil. Isso acontece algumas vezes em que a situação fica complicada e as pessoas têm que sair dos seus lugares para ir para outros lugares, né? O chamado êxodo rural, né? Quando a pessoa sai da sua terra para ir para outros lugares. E é claro que isso não é algo bom, porque você está acostumado com sua terra, com seus costumes, com a sua linguagem, com o seu povo, com sua parentela, e agora você vai para uma terra diferente, um povo de uma linguagem diferente, de uma cultura diferente, de deuses diferentes, né? Então, é claro que tudo isso foi algo impactante na vida de Noemi, tá bom? Ela era esposa de Elimeleque, que significa no hebraico Deus é meu rei, não é isso? Deus é meu rei. Mas também os filhos dela, Malom e Quilion, que significa respectivamente doença e definhamento. Mas Ruth significa amizade e órfã significa pescoço, tá bom? O nosso comentarista diz aqui que, devido a esses nomes, é provável, porque o nome muitas vezes falava um pouco da personalidade, não é? Daquele indivíduo. E ali, como os nomes dele remetem a isso, por exemplo, dos filhos de Noemi, então, provavelmente ele já tinha um problema de saúde desde o seu nascimento, tá? A vida daquela que seria agradável, ou seja, de Noemi, passa a ser agora uma vida amarga. Por isso que ela quer trocar o nome dela de Noemi para Sara, não é? Que é amarga. Mara, né? Que é amarga, melhor dizendo. Ou amargosa, tá bom? O fato é, meus irmãos, que essas tragédias, elas podem acontecer, elas acontecem, e é nesse momento que nós vemos até onde a nossa fé ela é provada, ok? Então Noemi ela resolve voltar para a sua terra. Ela sabe de notícias que a sua terra estava prosperando, então ela quer voltar porque não apenas o esposo morre, mas também os filhos, que seriam os provedores, também morrem. Ou seja, ela estava vivendo uma crise terrível, uma crise de perdas irreparáveis, e isso já para alguém de uma idade avançada. Então é claro que tudo isso foi muito difícil, foi muito complicado. Então, ela resolve voltar para Belém porque já tem notícias boas que Deus estava ajudando, prosperando a cidade. Né? Ela resolve voltar para Belém. Então, meus irmãos, mas ela não escondeu os seus sentimentos, né, em relação a isto, porque as suas noras, em princípio, vão seguindo ela, mas a órfã resolve voltar. E ela mesma diz: voltem para os seus deuses, porque, de fato, ela não poderia fazer muita coisa pelas suas noras. Né? Ah, essa cidade, Moabe, ficava distante 120 quilômetros.
Então veja que era de Belém, né? 120 quilômetros de Belém, então era uma cidade, era uma distância muito longa, era uma viagem muito longa para se fazer. Ainda mais se tratando de uma idosa, ainda mais se tratando de terrenos não nivelados, porque você tem aí altos e baixos, montanhas e vale, a pessoa fazendo esse tipo de viagem não é algo muito fácil, né? Mas ainda assim, uma delas, que é Ruth, resolve ficar com a sua sogra. Isso é muito importante, né? A nora Ruth resolve ficar com a sua sogra, mesmo nessa situação. E aqui me chama a atenção esse terceiro subponto, sem manipulação emocional. Mesmo acompanhando a viagem, acompanhando até certo momento, mas Noemi resolveu liberá-las por causa que ela já era uma senhora idosa e as mulheres, as suas noras, eram jovens e estavam livres para casar-se novamente, né? Ah, e é impressionante como ela tem esse pensamento, né, também altruísta, porque ela está pensando nas noras. Talvez se ela fosse mais egoísta, queria que elas viessem com elas, mas não. Ela pensa nelas, no futuro delas, na vida delas. Então ela as libera para ir para os seus lares, para a sua casa, para os seus deuses. Ela deixa muito claro isso aqui, tá bom? Ela não apela para nenhum tipo de sentimentalismo, mas é importante a gente dizer que, ainda assim, houve esse sentimento altruísta dentro de uma delas que resolve continuar com ela, né, meus irmãos? Isso aqui é muito importante. Agora, aí a gente vai para o ponto 2, que fala sobre a convicção amorosa de Ruth. Orfa amava Noemi, mas seu sentimento e força moral não eram tão fortes como o de Ruth, né? Tanto é que ela realmente retorna para a sua casa, para os seus deuses. Então, Noemi abraça ela se despede de Orfa e ela vai embora para os seus deuses, para a sua casa. Mas se vê em Ruth uma atitude diferente, porque ela resolve ficar com a sua sogra, né? Ela resolve tomar conta daquela senhora idosa. E ainda que Noemi fizesse declarações que era para ela voltar também, como foi a sua outra nora, né, como foi órfã, essa insistência foi algo que foi citada também por Ruth, porque ela diz, olha, não insista para que eu te deixe. É muito interessante isso, né? A declaração dela. Não insista para que eu te deixe, porque onde tu fores, ou seja, o caminho que tu tomares, a direção que tu tomares, o local para onde fores, eu irei contigo. É interessante isso, né? E onde tu pousares, eu também pousarei. Aquilo que eu expliquei para os irmãos no início. Nós estamos falando aqui de alguém, não é, que estava fazendo uma viagem de 120 quilômetros, uma viagem longa, não poderia ser feita num dia, então ela provavelmente teria que pernoitar, né, em algum lugar, em alguma pousada, em alguma coisa desse tipo. E a gente sabe que isso é muito complicado, é difícil, é perigoso. Mas a Ruth, ela tem essa atitude de dizer o seguinte, não, eu vou contigo. Para onde você for, o caminho que você tomar, eu vou também seguir. E aonde você pousar para passar ali a noite, eu irei contigo. Isso, irmão, chama-se companheirismo. Claro que esse companheirismo é movido pelo amor, por uma amizade sincera, por uma amizade verdadeira, não é?
porque como ela poderia saber para onde a sua sogra iria? Como ela teria certeza do que ela iria encontrar onde ela fosse? É claro que haveria perigos na viagem, mas ela estava disposta a correr esses perigos para estar junto com a sua sogra. Então aqui está falando de uma amizade verdadeira. É interessante que eu disse na primeira aula que nós temos aí na sociedade, né, o papel da sogra muito estigmatizado, alvo de piadas, não é isso? Mas aqui na Bíblia você vê uma sogra cuja nora tem verdadeiro amor de mãe, como se fosse uma mãe. Porque, na verdade, é uma amizade verdadeira. Não é? Essa amizade verdadeira a gente vê no texto de Provérbios 17, que o meu netinho até já aprendeu a citar esse versículo. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. É interessante, não é? Que existem irmãos que não são amigos, mas existem amigos que são mais chegados que o irmão. Que coisa interessante isso. Né? Ela estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade do lado da sogra, que era viúva, que era idosa, que não tinha nada, que estava desprezada, que se sentia abandonada por Deus, talvez até amaldiçoada, porque infelizmente tinha esse tipo de teologia naquela época, não é? Então, meus irmãos, tudo isso que ela disse, onde pousares, onde fores, mostra esse grau de comprometimento, de companheirismo que aquela jovem moabita tinha para com a sua sogra, não é? Então, aí dessa forma, elas resolvem continuar, elas resolvem seguir. Nosso comentarista diz, nesses dias de tanto individualismo, como tem sido o nível de nossos relacionamentos. Isso aqui também é algo muito importante, porque nós estamos vivendo nessa era chamada era do ensimesmamento. Ou seja, a pessoa se fecha em si mesmo. O mais importante sou eu. As minhas prioridades sou eu. Tudo é eu e não o próximo. Mas aqui a Bíblia mostra diferente. Mostra que alguém se preocupou com o próximo. E que era esse o amor que Jesus queria que a gente tivesse, né? Um amor, como diz aqui na lição, um amor prático. Esse amor prático mostra também a atividade dessa Ruth, porque quando ela chega em Belém, na terra do pão, ela não fica parada, ela não fica pensando, ela não fica, sabe, conjecturando, mas ela encara a realidade e ela resolve ir para a luta, para a batalha, para a guerra, digamos assim. Não é? Isso é muito importante também nós entendermos, meus irmãos. Essas atitudes, né, proativas, de proatividade, que a gente precisa ter. Muitas vezes nós realmente estamos meio que conformados com a situação. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos dê graça. E muitas vezes você vai fazer trabalho simples, sim. Aqui é a parte bem prática, não é? Profissional. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, aqui mesmo em Ananindeua, Pará, e quem me via aos 10 anos se admirava, porque eu comecei a fazer pintura de letras. Sabe aquelas pinturas de letras que se faziam antes? Hoje você usa placas, né, impressas em grandes impressoras ou materiais de ACM, mas naquela época a gente fazia tudo na mão. E aos 10 anos eu comecei a fazer. Ainda me lembro da primeira vez que eu fiz esse tipo de pintura para um comércio chamado Casa Maia, que era exatamente um comércio de um cearense que veio de Fortaleza para cá, e eu fiz o trabalho para ele. A partir dali comecei também a fazer em vários outros lugares aqui, até chegar
o tempo de fazer uma faculdade de design gráfico. Mas nós começamos fazendo assim, começamos do simples, né? Daquilo que era considerado simples. Isso aos 10 anos de idade, década de 80, quando chegamos aqui de Fortaleza para cá. Então, meus irmãos, a vida é assim mesmo. Tem que haver esforço, tem que haver, sabe, dedicação. E o que nos chama a atenção aqui em Ruth é isso. Ela vai catar espigas, né, os restos nas plantações que caíam do chão e tudo mais. Isso como foi, né, instituído por Moisés na lei, que era para fazer assim para ajudar os necessitados. E é interessante que essa atitude dela de trabalhar foi uma atitude empreendedora, porque essa palavra está muito em voga nos dias de hoje, mas às vezes nós não levamos muito em consideração. Você está empreendendo, né? Talvez ela não imaginasse que o fato dela estar ali catando aquelas espigas fosse levar a uma pessoa importante, que esta pessoa iria ser o seu futuro esposo, porque era parente de Noemi, né? O remidor, o Goel, o remidor, chamado Boaz, né? E tudo isso foi importante, porque as pessoas começaram a ver o empenho dela, a história dela foi começando a ser divulgada, porque quando olhava o esforço dela trabalhando e quando souberam do que ela fez, porque, meus irmãos, esse ponto é importante, ela não era judia, mas ainda assim, ela resolve ajudar a sua sogra. Ela resolve sair da sua terra, ela resolve sair da sua parentela, dos seus deuses, para poder estar ajudando a sua sogra, né? Essa história chegou ao conhecimento de Boaz também, que certamente levou isso em consideração. Então, isso é muito importante. Tanto o esposo quanto a esposa precisam se empenhar no trabalho, né? Cada um tem a sua função. Nada de deixar tudo só para o esposo fazer as coisas, né? Mas a mulher também tem esse papel, né, de trabalhadora, de ajudadora, porque foi assim que foi feito desde o início. Meus irmãos, para nós irmos para o último ponto, a convicção da mulher. Lembra que ela já tinha dito, onde fores irei, onde pousares pousarei. Fala de companheirismo, de comprometimento, de amizade verdadeira. Mas certamente, meus irmãos, esse ponto que ela fala, que ela se refere ao Deus, o teu Deus é o meu Deus, porque quando ela fala o teu povo é o meu povo, ela está falando de algo relacionado à cultura. Porque a Noemi vinha de uma cultura diferente, de um povo diferente, de uma linguagem diferente. Ela estava dizendo, eu estou disposta a aceitar a tua cultura, a cultura do teu povo, a linguagem do teu povo, o modo de vida do teu povo, os costumes do teu povo. Até aí, tudo normal, né? Mas ela diz, o teu Deus é o meu Deus. Aqui, meus irmãos, a questão muda de patamar, porque era muito fácil adotar o costume das outras nações, mas não era muito fácil abraçar a religiosidade, a espiritualidade de um outro povo, de uma outra nação. Então isso demonstra essa profunda devoção ao Deus de Israel. Na verdade, ela está se convertendo ao Deus de Israel.
E isto é algo também para nós levarmos em consideração por causa da questão da fé. Veja, talvez outras pessoas pensassem ou pensariam algo terrível a respeito de Deus. Que Deus é esse, que Deus é esse que permite que uma idosa perca seu marido, perca seus filhos, fique totalmente desamparada. E talvez ela tenha ouvido o próprio depoimento de Noemi, quando ela diz, olha, eu queria mudar o meu nome, eu não sou doce, eu sou amarga. Eu não sou agradável, mas eu sou amarga. Porque as flechas, o salmista dizia algo parecido, né? O Senhor tem pesado a sua mão sobre mim. Eles sempre levavam para este lado, né? Como se Deus estivesse agindo dessa forma a respeito dela. Então, é claro que ela poderia pensar isso. Que tipo de Deus é esse que faz isso com uma pessoa que lhe é tão devota? Mas ela não pensou assim. Ela somente abraçou o Deus de Ruth, de Noemi. O teu Deus é o meu Deus. Ou seja, aconteça o que acontecer, mas agora eu rejeito os meus deuses para abraçar este Deus, que é o teu Deus. Então ela renuncia todo tipo de divindade, de religiosidade, para abraçar esse Deus de Israel. A fé de Ruth foi inspirada na crença de sua sogra. Ao referir-se ao Deus de Noemi, dava testemunho da sua fé. Né? Que, de fato, o ponto de virada foi quando ela descobre, Noemi descobre, que havia um parente remidor. Então ela monta toda uma estratégia para que Ruth pudesse ser conhecida de Boaz e assim ele pudesse assumi-las como agora o parente remidor. Então a sorte dela foi mudando, não é? E olha que interessante, né? Por caminhos tão duvidosos, duvidosos que eu digo, tão imprecisos, porque ela vem de lá da terra sem nada e a sua nora vai catar espigas e ali Deus providencia para que tudo aconteça, não é? Ela já tinha feito a declaração que tinha adotado o Deus de Noemi. E isso foi importante, porque Deus começou também a agir em favor desta estrangeira. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Sensibilidade sobre liderança. As Escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Um exemplo disso é o fato de serem as primeiras a testemunhar e crer na ressurreição de Jesus. É de grande valor quando esse extraordinário potencial feminino é reconhecido e floresce sob uma liderança séria que orienta o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada na sua fé. É importante que a gente diga isso, porque hoje se foca tanto na liderança da mulher como se fosse algo voltado para essa questão de patente, né? Há essa discussão grande de ordenação ou não de mulheres, pastoras e tudo mais, sendo que muitas delas já fazem um trabalho desse excelente, já pastoreiam inclusive outras mulheres também. Então, é preciso que essa liderança seja sensível aos problemas, às dificuldades, para que Deus possa agir. E assim foi o que Deus fez. Agiu de maneira maravilhosa, exatamente porque aquelas duas estavam entrelaçadas no amor, estavam vivendo uma amizade verdadeira, e esta amizade com base no amor foi importante para Deus agir e fazer com que todas as coisas cooperassem para o bem da vontade de Deus e fazendo ainda melhor do que elas pediram ou que elas pensaram. Meus irmãos,
Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se esse vídeo lhe agradou, compartilhe, deixe lá o seu comentário e também pode usar os nossos gráficos, porque com certeza Deus vai abençoar cada vez mais a vida de vocês. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.